O controle estatístico de processos, também conhecido como CEP, conforme informações do site Ferramentas da Qualidade, é uma metodologia que coleta e verifica amostras de um processo produtivo a fim de controlar seu funcionamento e minimizar falhas na execução. E então, o CEP tem o objetivo de controlar saídas e reprovar as que não atendem às especificações. Então, logo em seguida, identifica qual foi o problema no processo que resultou na saída não conforme para eliminar a causa e estabilizar o processo. A ferramenta utilizada para identificar essa variação é o gráfico de controle ou carta controle, o que podemos detalhar logo mais aqui. Essas causas podem ser divididas em causas comuns e causas especiais. As causas comuns de variação são causas não controláveis, mas que possuem pouca influência individualmente, uma vez que a variabilidade fica dentro do limite estabelecido. Por exemplo, temos a temperatura, a umidade, entre outros. E as causas especiais de variação são falhas ocasionais com grande influência individualmente, sendo que a variabilidade vai além dos limites estabelecidos e o processo necessita de ação corretiva, como, por exemplo, podemos citar erros de operação, desgaste de ferramenta, variação na matéria-prima, entre outros. O CEP é uma metodologia que permanentemente oferece informações sobre o processo, aquilo que está sendo fabricado. Essas informações são utilizadas para analisar os padrões de variação e permite entender se o processo é estável ou se ele está sofrendo alguma variação. Porém, caso esteja sofrendo uma variação, o controle estatístico de processo permite localizar e entender causas comuns ou especiais, que geram inconsistência no projeto, apresentar ações de correções e prevenção e, claro, permitir a melhoria contínua do processo. E logo, temos o gráfico de controle, ou a carta de controle. Nada mais é do que um gráfico utilizado no acompanhamento desse processo. Após definir a amostragem ser utilizada e coletar os dados, é possível elaborar um gráfico que determina estatisticamente os limites de controle, representados por uma linha superior, que então significa limite superior de controle, e uma linha inferior, que significa limite inferior de controle, além de uma linha média. A análise desse gráfico permite identificar se o processo está sob controle, ou seja, isento de causas especiais. A coleta de dados, ela envolve registros cronológicos de determinadas informações de uma amostra, que pode ser ocorridas uma vez por dia, até mesmo de hora em hora, dependendo do tipo de processo. E esses dados, após dispostos graficamente, nos permite identificar facilmente as variações, como é possível verificar nesta figura. Acompanhe comigo a interpretação desta figura. O limite inferior do controle e o limite superior do controle estão caracterizados pela linha vermelha pontilhada. A linha tracejada verde representa a linha média. Os pontos identificam o dado coletado na amostra. Todos os pontos que ficam entre as duas linhas pontilhadas vermelhas, ou seja, estão dentro do limite inferior e superior de variação e são consideradas variações normais do processo. Qualquer ponto que fica acima ou abaixo dos limites de variação representa um ponto vermelho na imagem e são consideradas causas especiais de variação e necessitam ser averiguadas para que o processo possa ser corrigido e melhorado. Existem alguns tipos de gráfico classificados em funções da informação averiguada no momento da coleta de dados, e entre eles são gráfico de controles por variáveis e gráfico de controles por atributos. O gráfico de controle por variáveis são características de um produto que medem a sua qualidade e que são mensuráveis, aquilo que se pode medir, ou seja, são características da qualidade que podem ser expressas num valor numérico, como por exemplo seu peso, sua dimensão ou volume. Em contrapartida, o gráfico de controle por atributos são atributos caracterizados à qualidade que podem ser expressas em valores numéricos. Neste caso, ao coletar os dados para o gráfico, irá identificar apenas, por exemplo, se o produto é defeituoso ou não. A utilização do gráfico de controle oferece diversas vantagens para a empresa.
Ao diferenciar suas causas de causas especiais que merecem atenção gerencial, é possível direcionar corretamente a informação para a solução de problema, evitando custos extras. Além disso, ele aumenta o índice de produtos aceitáveis, diminuindo o retrabalho e evitando desperdício com produto não conforme, o que então diminui os custos de produção. E te digo mais, ainda as informações permitem a melhoria contínua dos processos, o que também pode ser a redução de custos da sua representação, além de aumentar cada vez mais a probabilidade de satisfação das necessidades dos seus clientes finais.